Olá, boa tarde, tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à TV Evangelizar. O programa Diálogo está no ar e é sempre muito bom te encontrar aqui na TV da Boa Notícia, 24 horas, sendo uma grande benfeitora nacional. Obrigado pelo seu carinho, obrigado por nos ajudar a levar esse projeto cada vez para tantos e tantos lares e cada vez mais forte, não é verdade? Você sabe que você pode nos acompanhar através do nosso Facebook, TV Evangelizar Maringá, TV Evangelizar Maringá, e o nosso programa fica disponível sempre já no comecinho da semana no YouTube oficial da TV Evangelizar. TV Evangelizar Oficial tem todo o conteúdo para você assistir, compartilhar e absorver todo esse conteúdo especial do nosso programa. Eu conto com a sua participação também através do nosso WhatsApp para sua interação, 41 3221 6060, 41 3221 6060. Hoje o nosso programa tem um tema muito especial, eu conto com a sua participação. Nós vamos conversar aqui com convidados especiais que já estão no estúdio, mas eu falo tudo isso já já. Antes nós temos o nosso momento de oração, rezando com ele, Padre Reginaldo Manzotti. É contigo, Padre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Livra-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Senhor, Deus soberano, todo-poderoso, a quem tudo pertence. Vós, que tudo fizestes e que tudo podeis transformar segundo a vossa vontade. Senhor, venho pedir, livrai-nos do mal. Vós que sois o médico e o remédio de nossas almas, livrai-nos do mal. Vós que sois a salvação daqueles que a vós recorrem, livrai-nos do mal. Vós que sois a plena santidade contra o pecado, livrai-nos do mal. Senhor, fortalecei-nos e enchei-nos do vosso Espírito Santo, livrando-nos do mal. Afastai no dia de hoje as forças do mal, para que possamos nos dedicar à prática do bem. Afastai de nossos lares e de nossa vida todos os males. Livrai-nos, Senhor, de toda superstição e maldição. Afastai-nos, Senhor, de todo mal, como ganância, egoísmo, inveja, ódio, calúnia, falência, mentira e traição. Livrai-nos do mal. Afastai, Senhor, de nossas vidas a doença física, psíquica, moral e espiritual. Livrai-nos do mal. Deus Todo-Poderoso, como Jesus nos ensinou, nós pedimos, livrai-nos do mal. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos nas nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos do mal, Senhor, de todos os perigos, de toda a maldade, de todos os ataques para com a nossa salvação. Livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Arcanjos de Deus, venham em nosso auxílio. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Deus de misericórdia e de poder, livrai do mal a discórdia, a desavença, a mentira. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelizar
é preciso livrai-nos do mal. Obrigado, Padre Reginaldo, por esse momento especial, começando na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, aqui na nossa TV Evangelizar. Jornada Mundial dos Pobres é o tema do nosso programa aqui na TV Evangelizar, recebendo o Padre Genivaldo Umbingi, coordenador da Ação Evangelizadora aqui da Arquidiocese de Maringá. Tudo bem, Padre Genivaldo? Seja muito bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Rafael. Boa tarde a todos que nos acompanham pela TV Evangelizar. Sempre é um prazer estar aqui juntos, falando da nossa caminhada. E hoje também recebendo aqui a Vilma Aparecida Merotti, ela é presidente da Associação Cultural e Beneficente Nossa Senhora de Sião. Tudo bem, Vilma? Boa tarde. Tudo bem, Rafael. Boa tarde, telespectadores. Aqui estamos nós mais uma vez para falar sobre o nosso trabalho, todo o trabalho praticado pelas entidades. Também comigo, o meu xará, o Rafael Crosati, coordenador do Grupo de Trabalho da Economia de Francisco. Tudo bem, Rafael? Boa tarde. Tudo bem, Rafael? Boa tarde, Padre Genivaldo, Vilma. Boa tarde a todos os telespectadores da TV Evangelizar. É sempre um prazer estar aqui com vocês e refletindo sobre mais uma bela iniciativa do nosso Papa Francisco. É isso mesmo, e você vai acompanhar essa nossa partilha, essa nossa conversa aqui nessa tarde, aqui na TV Evangelizar. Eu vou trazer uma matéria, eu volto já conversando com os nossos entrevistados. Veja só. Durante o mês das crianças, a Associação Evangelizar realizou diversas ações em comemoração a esta data. Campanhas de arrecadação foram feitas e os presentes já foram distribuídos. Foram entregues cerca de 1.070 livros infantis, 600 revistinhas do Manzotinho para os menores e 145 quilos de doce. O projeto Lar Anjo da Guarda é uma entidade sem fins lucrativos, que é responsável por acolher mais de 150 crianças de 4 a 12 anos, no município de Contenda, na região metropolitana de Curitiba. Em clima de festa, uma voluntária fez uma apresentação com contação de histórias e falou sobre a importância de sonhar. É uma forma do meu carinho com elas. Eu preciso acarinhar, abraçar. E eu agradeço muito por estar aqui, estar com elas, poder fazer o meu trabalho, que é a contação de história. Programa Diálogo aqui na TV Evangelizar. Obrigado sempre pela sua companhia. Você que está enviando também a sua participação pelo nosso WhatsApp, 41 3221 6060. Coordenador da Ação Evangelizadora aqui na Arquidiocese de Maringá, Padre Genivaldo, já está aqui com a gente. Padre, para a gente começar, como que surgiu o porquê dessa Jornada Mundial dos Pobres? Como que foi o início dessa jornada, Padre? Rafael, nós podemos dizer que essa Jornada Mundial dos Pobres, ela nasce do próprio coração do Papa Francisco. Quando foi explicar por que ele adotou o nome de Francisco na sua eleição, ele atribui a uma provocação feita pelo cardeal Cláudio Umes, dizendo: não se esqueça dos pobres, que aliás é uma expressão apostólica. Quando o apóstolo Paulo foi confirmar o seu trabalho junto aos outros apóstolos, isso está lá na carta aos Gálatas, ele diz que recebeu essa recomendação: não se esqueça dos pobres. Então a gente percebe que a preocupação, o cuidado, o comprometimento com os pobres, nas diversas formas de pobreza e a superação da pobreza, é uma preocupação que está sempre presente no coração do Papa Francisco. Logo na sua eleição, como um dos seus primeiros atos, ele foi a Lampedusa, que é uma ilha italiana que recebe ali muitas pessoas que vêm tentando entrar na Europa e marcada por naufrágios e mortes. Foi nessa ida, na missa em sufrágio às vítimas do naufrágio, que o Papa Francisco criou um termo que ele diz que nós vivemos numa globalização da indiferença. E aí ele pergunta lá, né? Nós estamos vendo essa tragédia, e eu pergunto: alguém chorou por essas vítimas? Alguém está chorando pelas vítimas da pobreza e das injustiças deste mundo? Depois ele confirmou esse termo globalização da indiferença na sua primeira carta apostólica, que é a Evangelho Gaudium, falando que como que a gente pode ficar todos e os meios de comunicação estarrecidos quando cai um ponto na bolsa, mas nós não nos comovemos com uma pessoa que morre de frio porque não tem um teto onde morar. Então ele está falando de coisas concretas,
fala de uma economia que mata, sempre denunciando todas essas situações, e o Papa chamou o Ano da Misericórdia. Nós lembramos em 2015 e teve vários jubileus no Ano da Misericórdia. Um dos últimos foi com as pessoas que trabalham a dimensão social da igreja, com os pobres, o jubileu dos excluídos, e foi nesse encontro que o Papa teve a inspiração do Dia Mundial dos Pobres, celebrado sempre no 33º domingo comum, o penúltimo domingo do ano litúrgico, e sempre com essa preocupação de dizer que o reino de Deus, que nós celebramos a festa do Cristo Rei, então envolve o nosso comprometimento com os pobres na superação da pobreza. Então, desde 2017, nós temos cada ano uma mensagem do Papa para o Dia Mundial dos Pobres, querendo chamar toda a igreja, sobretudo a igreja que se reúne para celebrar a Eucaristia. Ele sempre faz uma referência a esse encontro da Eucaristia, dizendo que celebrar a Eucaristia tem uma implicação real e concreta no nosso comprometimento com as pessoas empobrecidas na superação de sua pobreza. Então, aqui nós temos esse contexto da criação do Dia Mundial dos Pobres, que aqui no Brasil nós celebramos como Jornada Mundial dos Pobres, chamando a igreja a se mobilizar nessas primeiras semanas de novembro para que possa refletir sobre essa realidade. E, Rafael, como que o grupo de trabalho da economia de Francisco está inserida nessa Jornada Mundial dos Pobres? Então, Rafael, desde o ano passado, quando a Igreja Local de Maringá decide, de fato, institucionalizar a economia de Francisco, numa presença pastoral da Igreja, nós já nos identificamos dentro do chamado guarda-chuva da dimensão sócio-transformadora da Arquidiocese, nessa perspectiva de somar esforços e reflexões em todas as iniciativas sociais que a Arquidiocese de Maringá venha a fazer. Então, penso que a Jornada Mundial dos Pobres é uma dessas oportunidades, desses momentos onde a gente se encontra. E como o padre Genivaldo falou, o Papa Francisco vem refletindo sobre a questão da economia desde o início do seu pontificado. E a economia de Francisco é outra manifestação disso, né? De nós reconhecermos que as raízes das desigualdades que nós temos no mundo também muito se dá em razão do modelo econômico ao qual nós insistimos nele, né? E na carta ele traz 3 elementos que eu gostaria de talvez pontuar, iniciar essa reflexão, que tem um paralelo muito grande também com as reflexões que nós temos feito dentro da economia de Francisco. O primeiro é a questão do trabalho. O Papa Francisco fala bastante sobre isso, que não basta você ter o trabalho, ter o emprego, mas quais as condições desse trabalho? A precarização, uma remuneração muito abaixo daquilo que o empregador, que o trabalhador de fato coloca à disposição, e a insuficiência do seu salário frente às necessidades mais básicas dele numa condição mínima de dignidade da pessoa humana. Um outro elemento também é a questão da paz. A carta que o Papa nos exorta à Jornada Mundial dos Pobres desse ano é datada de junho, mas ainda assim já tínhamos a questão da guerra Rússia e Ucrânia, de várias outras guerras no continente africano, e agora mais presente, né, Israel e Palestina, onde o Papa coloca, né, que não tem como nós pensarmos numa sociedade de paz, numa economia justa e fraterna, que não seja envolvido também pela questão da paz do mundo, principalmente quando isso afeta os mais pobres, as crianças, os adolescentes e também os jovens. E o último elemento é a questão dos preços, né? Nós temos um descontrole de preços muito grande, e aí um outro ponto, né, que o Papa toca na concretude, e isso se acentuou muito depois da pandemia, onde há um descolamento entre os itens básicos da sociedade de preços e o salário real dos trabalhadores, né? E aí o Papa até coloca aquilo que na economia a gente chama de trade-off, né, uma escolha. Muitas vezes a família tem que escolher entre o alimento, a sua nutrição básica, e o acesso aos remédios a uma doença, a um tratamento digno, né? Isso não poderia acontecer, isso não faz sentido numa sociedade cristã a qual nós acreditamos. Conhecendo também um pouco as nossas entidades aqui ligadas à Arquidiocese de Maringá, a gente está com a Vilma. Vilma, a entidade que você hoje está representando aqui, também inserida nessa programação da Jornada Mundial dos Pobres. Explica um pouquinho para a gente qual é a missão que vocês têm lá. Bem, Rafael,
A nossa missão hoje é levar um pouco desse conforto do qual o Rafael acabou de descrever aqui, de todo esse desacreditar das pessoas naquilo que elas possam ter, no que ela pode consumir, no que ela pode comprar, em função desses baixos salários. O que eu posso dizer hoje? A ACB Nossa Senhora de Sião está atendendo crianças, adolescentes, idosos e soro positivo, e essa demanda ela aumenta cada vez mais ao invés de diminuir. E após a pandemia, com certeza isso aumentou muito mais. A nossa demanda de cesta para os portadores, para o soro positivo, é média de 80, mas hoje nós estamos repassando 110 cestas. Por quê? Porque essa condição mesmo da população de ir ao supermercado e comprar, adquirir o básico para a sua subsistência está muito difícil. E aumentou o número de pessoas comum procurando por cesta básica lá na entidade. Se a gente for dar realmente cesta básica para todas as pessoas que nos procuram, é uma quantidade muito grande. Então, a nossa missão qual é hoje? É levar o mínimo de condição para que essas pessoas possam se alimentar com dignidade. A gente faz o muito nosso para dar um pouco para cada um, porque é difícil dividir com todos que nos procuram. Padre, lendo a carta da Jornada Mundial dos Pobres, o que mais você poderia acentuar de importância dessa carta, destacando, se fosse para você resumir, o que mais saltou aos seus olhos quando você leu pela primeira vez essa carta? É o próprio versículo bíblico, né, que o Papa usa, se recorre para trazer a mensagem desse ano. Do livro de Tobias, capítulo 4, versículo 7, não desvies o rosto de nenhum pobre. É o conselho, o testamento que o velho Tobit, que é uma pessoa extremamente solidária e comprometida com as pessoas fragilizadas nas obras de misericórdia, que passa por um grande infortúnio da cegueira e várias provações, então, se despedindo do filho, ele diz, ao encontrar um pobre, não desvie o seu rosto de nenhum pobre. E sempre uma preocupação de estabelecer uma relação pessoal com essas pessoas empobrecidas. O Papa desafia, não só nessa mensagem, mas nas outras, que a gente não trate os pobres como número, como estatísticas, mas como pessoas, como de fato são, que a gente possa olhar para essas pessoas, não desviar o nosso rosto delas, entendendo isso como um imperativo, como uma ordem de Deus. Isso decorre da fé em Deus, que é o Deus que ouve o clamor dos pobres, que tem misericórdia e compaixão, e que assim possa se comprometer em aliviar o sofrimento dos pobres. Então, o Papa trata muito disso. Inclusive, ele fala que bom seria se nós repetíssemos o gesto de Tobit, porque Tobit está para fazer uma refeição de Pentecostes, no domingo, ali no de Pentecostes, ele está com um banquete posto, ele fala para o filho, saia à rua e encontre um pobre que possa vir compartilhar conosco esse banquete. E nós não vamos comer nada até termos a presença dessa pessoa conosco. Aí o filho sai, encontra uma pessoa que foi morta e está lá sem sepultamento, e ele sai, vai fazer o sepultamento, e aí ele deixa esse testemunho, essa preocupação. E o Papa nos chama a atenção sobre isso. Nós celebramos a Eucaristia é profecia do reino de Deus realizado, do banquete do céu. Mas nós, ao participar do banquete da Eucaristia aqui, nós devemos ter esse compromisso de abrir acesso não só à comida ou ao alimento, mas à convivência fraterna, à amizade e à comunhão a todas as pessoas que estão em situação de sofrimento, de precariedade, para que elas sintam o conforto da amizade com Deus. Rafael, como que você vê o impacto da Jornada Mundial dos Pobres aqui nas comunidades locais na nossa arquidiocese? E pegando um gancho da fala do Padre Genivaldo e também da Vilma, quando Tobit vai descansar até acolhido e sepultado esse pobre, é justamente ali, com os excrementos dos pássaros, que ele fica cego. Então, é o segundo momento histórico
né, de Tobit, aonde ele percebe que estar ao lado dos pobres, estar com os pobres, não significa ter facilidade, muito pelo contrário, porque você está se colocando numa posição de contrapor as estruturas de poder dessa sociedade, não é? Então ele já tinha sido deserdado, enfrentado os reis, sofrido com as estruturas de poder daquela época, e num segundo momento fica cego. Né, uma cegueira física, mas que para ele não foi nenhum motivo de fugir da sua missão, do seu destino e daquilo que ele realmente acreditava. E daquela situação difícil foi também para ele uma oportunidade de experimentar, de vivenciar com outros pobres outras situações de pobreza as quais ele também desconhecia. Isso o fez mais forte. E o Papa Francisco até coloca isso também na carta. Por que que Deus permite, muitas vezes, esses sofrimentos? Não é para nos humilhar, mas é para que a gente aumente cada vez mais a confiança em Jesus ressuscitado. Então, nesse sentido, até pegando a fala da Vilma, o exemplo que nós temos dentro da Arquidiocese de Maringá é esse esforço e essa compreensão de toda a nossa igreja no trabalho da ação social, né? É um esforço de várias entidades, pastorais, movimentos e serviços. E Maringá, né, Rafael, nós temos um orgulho enorme de morar, de ter nascido aqui, e sabemos dos pontos positivos que são inúmeros, não é à toa que muitas vezes somos reconhecidas como uma das mais cidades boas, né, para se viver, mas mesmo na cidade melhor para se viver, há pobreza, há sofrimento, há situações de exclusão. Isso também é um paralelo com a economia de Francisco, né? Qual é o limite desse atual modelo econômico? É o que nós temos em Maringá? Positivo naquilo que é importante, mas também nos abre o olhar para verificar que há muitas realidades as quais nós precisamos enfrentar e transformar, como essas concretas, né, que a Vilma também trouxe. Então, acho que um ponto forte da nossa arquidiocese é essa presença na sociedade civil das nossas entidades, dos nossos organismos, e da disposição de sempre, quando a igreja coloca esse tema em discussão, de assumir esse compromisso e de abrir o diálogo com a sociedade. E o último ponto que o Papa traz também ali, que eu acho que é muito importante assim, né? A igreja tem esse papel de reflexão, de mobilização às suas entidades, mas o papel do legislativo, do executivo, das forças políticas também, né? As políticas públicas de transformação. O Papa menciona isso na sua carta, em outros documentos, da importância de nós nos mobilizarmos, e essa mobilização inclui toda a sociedade, sobretudo os pobres, para forçar que as forças políticas também repensem esses conceitos e pensem em políticas públicas de transformação social. Nós percebemos, né, Vilma, os desafios hoje para manter uma entidade, para acolher as pessoas que mais precisam, os desafios são cada vez maiores, né? Sim, cada vez maior. Por isso, a nossa luta ela é bastante grande, é bem intensa. Você conhece um pouco de perto a minha entidade. A nossa luta por promoção, a nossa luta com essa feira que teve na praça agora, recentemente, a gente estava com barraca, né, que terminou domingo, é a busca de bingo, é a busca de venda de pizza. Então, é o nosso máximo para tentar dar o mínimo, Rafael. Não é o todo ainda, entende? A gente tenta de todas as formas. A gente tem assim, o poder público realmente meio que terceiriza para nós, né? Então a gente corre atrás de tudo isso para dar um pouco dessa visibilidade para essas pessoas que nos procuram. Hoje eu estou atendendo lá na Casa de Missão Sirlei Telles 75 crianças em vulnerabilidade social. Mais 30 crianças em um outro projeto. A gente tem nas 2 unidades, a gente está com 80 idosos e mais 80 portadores cadastrados, além de outras pessoas que nos procuram, que não têm nenhum cadastro, que vão em busca de ajuda. Qual é o maior desafio? O maior desafio hoje é a manutenção de tudo isso, é garantir para essas pessoas o direito, porque não é nem uma obrigação minha, não é uma obrigação nossa, é o direito que elas têm de ter essa dignidade, essa vida, de ter pelo menos o alimento sobre a mesa. Como o Rafael também bem disse, muitas vezes elas têm que escolher, eu compro o remédio ou eu compro o alimento. E eu tento também, para mim, como maior desafio, é tentar manter
manter a qualidade dessa cesta, entende? Não diminuir os itens, porque a nossa captação de recursos ela está assim cada vez mais escassa, cada vez mais difícil, a luta é cada vez maior, a busca por parceria é cada vez maior. Então eu vejo hoje, respondendo a sua pergunta, que o maior desafio é a manutenção desse serviço prestado junto a essas pessoas. Porque, diretamente, eu estou atendendo 300 pessoas, mas, indiretamente, toda a família é beneficiada por aquele trabalho prestado pela comunidade, pela entidade, entende? Não é só o menino que está lá. Por ele estar lá se alimentando, ele recebe roupa, ele recebe calçado, formação. Indiretamente, a família também está sendo beneficiada. A gente vai para o intervalo, o Padre Genivaldo vai permanecer conosco. Rafael, mas eu, antes de ir para o intervalo, queria que você dissesse o que não pode faltar nessa reflexão da Jornada Mundial dos Pobres, na sua visão, o que precisa ser refletido, o que precisa ser colocado na mesa, lendo esta carta do Papa, e que você gostaria de deixar para os nossos telespectadores. Eu penso que o que não pode faltar nessa Jornada Mundial dos Pobres é justamente a presença dos pobres nas discussões. Porque muitos debates e questões da nossa sociedade, nós convocamos justamente as estruturas de poder que já estão, né, inseridas e que muitas vezes não sofrem nem têm acesso a tanto sofrimento. Então agora o que o Papa nos provoca é não fazer por eles, mas com eles. E eu penso que a programação da nossa arquidiocese está indo justamente nesse sentido. Criar espaços e fóruns onde a gente possa se colocar na posição de escuta e entender esse sofrimento e aí sim colocar lado a lado deles na resolução desses desafios. Obrigado pela participação, Rafael. Eu que agradeço, Rafael. Boa tarde novamente, Padre Genivaldo, Vilma e a todos os telespectadores da TV Evangelizar. Quem quiser conhecer um pouco mais do nosso trabalho aqui na Arquidiocese, temos o Instagram, @GT Economia de Francisco. Obrigado, Vilma. Obrigado, Rafael, pela oportunidade, mais uma vez, estar aqui falando e apresentando os serviços da nossa entidade. Eu volto já já com o Padre Genivaldo, mais 2 convidados que vão se somar aqui à nossa conversa. E você vai participando através do WhatsApp 41 3221 6060. Vem com a gente fazer parte aqui dessa obra Evangelizar. A TV Evangelizar, programa Diálogo, volta já já. Eu espero você aqui. Até lá. Programa Diálogo aqui na TV Evangelizar. Obrigado pela sua companhia. Sempre nos encontramos aqui semanalmente no nosso programa para refletirmos sobre temas especiais. Hoje, Jornada Mundial dos Pobres. Nós temos mais 2 convidados que se somam aqui à nossa conversa. Mas antes, o nosso arcebispo Dom Frei Severino Clasen com a sua reflexão semanal, dominical, sempre com uma mensagem de fé e esperança para você. Contigo, Dom Severino, boa tarde. Irmãos e irmãs em Cristo nosso Senhor, qual é a síntese de toda a lei? Os rumos da civilização humana são conduzidos pela observância da lei. Desde os tempos mais remotos, sabemos que a prática da disciplina, da justiça, eram medidas pela observância de regras que dão segurança e equilíbrio na convivência humana. A lei suprema é o amor a Deus, porque Deus sempre amou o povo eleito, oferecendo consistência e proteção constante. No livro do Êxodo, o Senhor vem ao encontro do povo e adverte os excessos contra fragilizados e empobrecidos. São destaques 3 categorias de sofredores que o Senhor Deus de Israel toma esmero cuidado e exige proteção: o estrangeiro, a viúva e o pobre.
Não oprimas nem maltrates o estrangeiro, pois vós fostes estrangeiros na terra do Egito. Não façais mal algum à viúva, nem ao órfão. Se os maltratardes, gritarão por mim, e eu ouvirei o seu clamor. Em Êxodo 22, capítulo 20 e 22. No mundo bíblico, essas categorias são símbolos das pessoas vulneráveis, fragilizadas, indefesas. Deus vem em socorro delas e cobra a justiça. Diversas vezes a Sagrada Escritura revela a preferência de Deus por essa tríade de pessoas fragilizadas na sociedade. Os profetas denunciam as opressões contra os injustiçados. Jesus toma a decisão de resumir toda a lei em duas, que são a essência de toda a lei. A tábua da lei garante a proteção do povo a caminho da terra prometida. Observar e guardar a lei protege a pessoa contra toda injustiça. É a forma mais evidente de seguir na vida com liberdade e segurança. Os maus cuidadores da lei, utilizando para benefícios próprios, revela o desajuste da personalidade que destrói a paz e a harmonia no povo. A hipocrisia dos fariseus, que dominavam a lei, mas não praticavam, fiscalizavam as pessoas, que ameaçavam os falsos juízes que se colocavam diante do povo. A lei mal conduzida divide as relações fraternas, e os mais fragilizados são as primeiras vítimas por não terem com quem se defender na vida. Os fariseus perguntaram a Jesus sobre a importância dos mandamentos. Qual deles é o mais valioso? Na verdade, eles não estavam interessados em qual das leis, mas para colocar Jesus em prova. Maneira injusta de ignorar a essência da lei e partir para o domínio que destrói a convivência humana. Jesus, na sabedoria divina, resume os mandamentos no amor a Deus e no amor ao próximo, como a si mesmo. Deles decorre toda a lei e os profetas. O Messias ensina que no amor está a essência da verdadeira religião, síntese da Bíblia Sagrada inteira. Muitas palavras são procuradas para enaltecer a grandeza do amor, mas sempre estão envolvidas pela prática da justiça, da fé, da vida. Nada vai além disso. O amor é a essência que direciona todas as ações, desenvolvimento, segurança, equilíbrio, que gera vida em plenitude. A vida plena se encontra em Deus, pois Deus é amor. Além do mais, amor supera todo ritualismo cultual, pois o culto sem justiça é completamente vazio. Temos vários exemplos de pessoas que viveram na integridade o amor, praticando a justiça, defendendo a vida. Quem são os mártires que deram suas vidas em defesa da vida? Paulo se dirige aos Tessalonicenses com palavras de estímulo por viverem a beleza do amor e da justiça na comunidade. E vós vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, acolhendo a palavra com alegria no Espírito Santo, apesar de tantas tribulações. 1 Tessalonicenses 1, capítulo 1, versículos 5 e 6. Nesse dia dedicado à juventude, busquemos o Senhor, pois Ele se deixa encontrar. Nele está a plenitude do amor, a essência da vida, a síntese de toda a lei. A síntese de toda a lei é observar, é ser missionário, concluindo assim o mês missionário, que sejamos missionários do amor, da prática fiel, do espírito bom, da lei que gera amor
paz e fraternidade. Que saibamos viver intensamente a síntese de toda a lei. Que o Senhor vos abençoe e vos proteja, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Obrigado, Dom Severino. Sempre uma mensagem especial aqui na TV Evangelizar, no programa Diálogo. Quem se soma à conversa aqui junto com o Padre Genivaldo, coordenador da Ação Evangelizadora, é o Rodolfo Sanches, presidente da Caritas Arquidiocesana de Maringá. Tudo bem, Rodolfo? Boa tarde. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, Padre Genivaldo. Boa tarde, Carlos. Boa tarde a todos e todas que nos assistem pela TV Evangelizar. É sempre muito bom estar aqui para a gente poder conversar sobre os temas que são necessários da gente falar, né? E a Jornada Mundial dos Pobres talvez não, é um tema importante para a gente sempre debater. E também estamos aqui com o Carlos, membro da coordenação da Pastoral do Migrante. Tudo bem, Carlos? Seja muito bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, Padre Genivaldo, Rodolfo e todos que assistem, né, a TV Evangelizar. Boa tarde. E eu acho que é um momento interessante para a gente poder lembrar da Jornada dos Pobres e trazer para fazer uma reflexão. E, Carlos, como que a Pastoral do Migrante está inserida neste contexto da jornada? Olha, de certa forma, ela está diretamente incluída, porque as pessoas que procuram, geralmente, algum país como o Brasil, os haitianos, venezuelanos e outros, né, são pessoas que têm um poder aquisitivo baixo e eles vêm em busca de uma vida melhor, uma quantidade de, pelo menos, condições de vida, né, para as pessoas que estão lá, porque eles acabam arrecadando valores aqui e repassando para o local de origem. Olhando agora para a Caritas Arquidiocesana, como que a Caritas também participa dessa jornada aqui na nossa arquidiocese? Bom, a Caritas Internacionalis, né, ela já está presente em mais de 190 países. Aqui no Brasil ela foi fundada em 1957 pelo Dom Helder Câmara, né, como patrono de Dom Helder Câmara, e ela sempre teve esse propósito de estar próximo, estar junto àqueles e aquelas que são marginalizados, que estão à margem da sociedade, e isso inclui, obviamente, aqueles que têm um poder aquisitivo menor, né, aqueles que estão numa condição de pobreza, né. A Caritas de Maringá, desde 2006, sempre atua nesse sentido, né? Tem o seu trabalho a nível nacional, a nível regional, mais reconhecido no campo da migração, né? Dos migrantes, dos refugiados e dos apátridas, que sofrem dessa condição financeira difícil, né, e que passam por provações, por privações, né, das mais variadas, e a Caritas se coloca junto deles em busca de garantir uma assistência necessária para a dignidade da pessoa humana, mas também na luta por direitos sociais, por direitos políticos que sejam, que viabilizem essa dignidade de forma perene e não de forma conjuntural, né? Padre Genivaldo, a opção pelos pobres, né, ela não é uma opção sociológica, mas uma exigência evangélica, né? O que isso significa? O que decorre do próprio Deus. Quando nós vemos a formação do povo eleito, às vezes a gente pensa muito assim de que se formou um povo a partir de pessoas especiais, escolhidas, e a gente vai olhar que a formação do povo de Deus, na sua origem, existe pessoas que estão numa situação de escravidão, de dispersão e de pobreza. É de várias famílias, clãs empobrecidos que Deus forma o seu povo. E lá no início da formação desse povo, nós temos o próprio Deus dizendo: eu ouvi o seu clamor, eu conheço as suas angústias e conheço os seus sofrimentos. Sempre que Deus vai avaliar se o povo está sendo fiel à aliança que fez com ele, o critério de avaliação de fidelidade do povo na aliança com Deus é como que os pobres são tratados, a existência de pobres no meio do povo, se são oprimidos, se são
tratados com indiferença, se os seus direitos são respeitados ou se são pessoas que estão injustiçadas. Esse é o critério de avaliação que os profetas sempre falam no Antigo Testamento da infidelidade ou da fidelidade a Deus. Quando nós vamos pegar um texto clássico, que é Isaías 58, ele vai dizer que o jejum que me agrada não é você se curvar como um junco, um dia que me agrada, mas é você, vendo um pobre, não desviar o rosto dele, mas se comprometer com a sua libertação, com a sua carne. E Jesus não é nada diferente disso, né? Jesus, desde a sua encarnação na família pobre, o primeiro anúncio aos pastores, e o próprio Jesus proclama que ele foi ungido e constituído para proclamar a boa notícia aos pobres, sempre agiu nisso, nessa direção, e o próprio Jesus diz, como critério de salvação, até digo isso de vez em quando, né, não falo muito, se nós podemos ameaçar alguém de inferno, que essa pessoa vai ser condenada, o critério evangélico é como ela trata os pobres, porque tudo que fizeram a um desses menores dos meus irmãos foi a mim que vocês fizeram, por isso vem participar do banquete do reino ou não. Então Jesus coloca isso como critério. E todo o Novo Testamento, né, os apóstolos têm isso muito presente. Então a gente percebe de que primeiramente quem se torna discípulo de Cristo se compromete com Cristo, com os pobres e na superação de sua pobreza. Isso é irrenunciável do Evangelho. Rodolfo, o que a Caritas, quais os projetos que estão em andamento da Caritas que vem de encontro a toda essa temática da Jornada Mundial dos Pobres deste ano? Bom, eu acho que os projetos que a Caritas desenvolve aqui em Maringá e no território da Arquidiocese, né, se tratam basicamente de um processo de regularização documental de todo migrante, refugiado e apátrida que chega à nossa região. Então a Caritas auxilia nesse processo de identificar quais são as necessidades, quais são os encaminhamentos que são necessários e auxiliar nesse processo, né? A gente também tem um programa de combate à insegurança alimentar, né, em que até pouco tempo a gente estava fazendo a distribuição de cestas básicas, né, dos pequenos produtores, né, da agricultura familiar, para 40 famílias, né? A gente tem uma escola de português que funciona todos os domingos, né? Que são vários níveis de acolhida, de primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, com material elaborado pelos próprios voluntários da Caritas, reconhecido, né? E a gente já está com uma escola também em Paysandu, né? Uma escola de português, e conta com hoje aproximadamente 75 alunos e alunas, né, imigrantes, que se somam na escola para poder aprender o básico, para poder ter um pouco mais de garantias de que a dignidade será possível no convívio aqui na nossa região, né? Fora isso, a gente faz esse trabalho, digamos, de advocacy, né, que esse é o termo, né, de incidência, de procurar trabalhar junto com o setor público, junto com a iniciativa privada, no sentido de procurar desenvolver parcerias que auxiliem na execução dos projetos, né? Por exemplo, na lei de economia solidária da cidade, a gente tem participado das discussões com a prefeitura para repor a lei, né? Ela já existe, mas de colocar ela, atualizar a lei nesse sentido, né? Enfim, são essas as ações que a gente tem feito, fora as ações de assistência mais propriamente dito, de auxílio, na medida em que as demandas chegam para a gente através dos atendimentos, que esse ano já se somam beirando 1.000 atendimentos, com quase 400 pessoas atendidas, né? Nesse ano de 2023, agora. E Carlos, como que a Pastoral do Migrante está caminhando aqui na nossa arquidiocese? A Pastoral do Migrante, ela tem feito um trabalho assim de acolhimento e uma inclusão social, né, dessas pessoas que procuram praticamente Maringá e a região aqui para se estabelecer, né, tentar ter uma vida digna. Mas o que a gente tem enfrentado, assim, um problema maior hoje que a gente tem visto, que eu tenho observado, é a questão de remuneração. A remuneração que esse pessoal recebe, por ser uma cidade assim praticamente que o pessoal fala que seria de primeiro mundo,
ela tem um custo de vida elevado e também a questão de locação, né? Porque essas pessoas que chegam aqui, elas não têm alguém para garantir. Então a gente tem que, às vezes, fazer muito trabalho nesse sentido de poder achar um local para que elas fiquem, né? Então aí entra a questão da pastoral, a questão de colocar eles também no emprego e a questão da cesta básica. O que acontece hoje? A gente tem visto, assim, que algumas pessoas que a gente conseguiu incluir na sociedade, ter a documentação, ter todo o processo legal, mas elas estão necessitando ainda de ter a cesta básica, porque a remuneração delas hoje simplesmente dá para pagar mal a locação, porque as pessoas que fazem a locação para essas pessoas migrantes, geralmente, eles acabam exigindo, às vezes, um valor adicional e bem acima do mercado, porque não tem o avalista, que seria, né? E essas pessoas, elas se sujeitam a isso porque são poucas ofertas e existe uma procura até grande de imigrantes, né? E daí é a hora que ele tem que decidir entre pagar o aluguel, energia e a água e reduzir a alimentação e a medicação. Então, a pastoral do migrante, ela entra nesse sentido de orientar para que os migrantes vão às UBSs, que vão aos CRAS, né? A gente consegue também muita doação de imóveis para poder mobiliar as casas. Então, a gente faz um trabalho assim de acolhimento, encaminhamento, né? E desperta neles também que eles são cidadãos, irmãos nossos. E o que a gente tem observado muito, e nós devemos fazer um trabalho até mais intenso assim, perante a sociedade, que esses migrantes que estão vindo para cá, eles não estão vindo aqui para tomar emprego de ninguém. Que, às vezes, tem algumas pessoas que têm essa visão em que eles estão vindo aqui para competir e tirar emprego, mas não é. Esses empregos existem, mas o pessoal nosso mesmo, os brasileiros, muitos recusam, né? Então, existem muitas vagas, porque é um valor geralmente baixo e um serviço sim, mais pesado. Então, eles acabam pegando isso aí, né, para tentar sobreviver e, às vezes, se sobrar, encaminhar para a família lá onde eles estão, né, de origem, para poder dar uma dignidade. Padre Genivaldo, o que a ação evangelizadora programou para refletir com intensidade essa Jornada Mundial dos Pobres? O que vai acontecer aqui na nossa arquidiocese? Primeiramente, nós entendemos que a Jornada Mundial dos Pobres, como deseja o Papa Francisco, ela é uma proposta para que as nossas comunidades eclesiais, as paróquias em torno da Eucaristia, possam aderir, sendo despertadas cada vez mais para essa realidade. Então, nós já temos várias iniciativas de muitas paróquias que colocam o Dia Mundial dos Pobres, jornada, na sua programação anual, promovem almoço, encontros com as pessoas que são ali acolhidas e assistidas pelo serviço social da paróquia e outras pessoas, e também se convite a olhar toda essa rede da igreja e da sociedade que são de amparo e superação da pobreza. Então, nós temos um bom número de paróquias que já fazem essa experiência, e a gente convida também que cada comunidade eclesial se prepare aí nas primeiras semanas de novembro, especialmente no penúltimo domingo do ano litúrgico, antes de Cristo Rei, para viver essa experiência. Também na linha do que nos coloca o Papa, é o convite para olhar as pessoas em situações de pobreza. É olhar essas pessoas, se interessar por elas, por suas histórias, por suas trajetórias, reconhecer dignidade, valor, direito nessas pessoas, para que possa viver essas relações de amizade, de comunhão, né? E nisso, os almoços, o Papa propõe, nós estamos convidando também, né? Que pode ser o almoço feito ali no salão paroquial, mas que as pessoas, os voluntários, não estejam apenas servindo o almoço, mas que se sentem com as pessoas à mesa e conversem. Mas também uma experiência que já acontece em algumas paróquias, prepara o almoço em casa e convide uma pessoa, como fez Tobias, né? Tobit convida uma pessoa para almoçar em casa, ou prepare um almoço e leve e vai almoçar junto com a pessoa na casa dela, proporcione uma família, crianças, um passeio no parque, uma ida ao cinema, vivendo essas experiências de comunhão. A gente está pedindo realmente que as pessoas possam se programar para isso, se abrir a isso,
vai a promoção humana, os vicentinos da paróquia, pega a indicação de uma família com quem se possa viver essa experiência. Nós vamos contar de novo com a Rádio Colmeia para divulgar a Jornada Mundial dos Pobres, os diversos trabalhos que realizamos na superação da pobreza, com a nossa oração, com a nossa espiritualidade. Não podemos esquecer disso jamais, vamos seguir também fazendo essa realidade. E como ação, nós estamos propondo uma assembleia, um encontro entre as autoridades públicas, com o nosso bispo e outros convidados da sociedade, também as pessoas que são empobrecidas, para um encontro no dia 24 de novembro, na Câmara de Vereadores. Estamos negociando isso e vamos confirmando, em que nós vamos tratar desses assuntos e trazendo essa temática para a sociedade. Então, desde a iniciativa pessoal ou comunitária, ali em cada comunidade, até essa visibilidade dos trabalhos, aí, contando com a Rádio Colmeia, até a gente chegar a um diálogo também com o poder público. Rodolfo, qual é a mensagem que você gostaria de deixar em nome da Caritas para marcar essa Jornada Mundial dos Pobres 2023? Bom, vou aproveitar um ensejo das reflexões que foram feitas aqui e das que antecederam também. Tem um trecho na carta do Papa Francisco em que ele diz exatamente assim, no parágrafo 4: delegar a outro é fácil, oferecer dinheiro para que outros pratiquem a caridade é um gesto generoso. Envolver-se pessoalmente é a vocação de todo cristão. Aproveitando a questão do critério que o padre Genivaldo colocou, eu acho que a ideia que a gente pode se apropriar da carta, um dos fundamentos importantes, é de que a solidariedade ela precisa ser algo que transforme. A solidariedade tem que ser algo que crie possibilidade de que aquela condição que está sendo objeto do processo se transforme, né? Se coloque em outra condição. Então, eu acho que é importante que todos e todas que nos assistem tenham em mente esse chamado a não retirar os olhos dos pobres que estão à nossa volta, né? Daqueles que estão à margem da sociedade, no sentido de ir ao encontro, de construir junto com eles uma nova realidade, né? Eu acho que esse é um ponto que eu acredito que a carta nos coloca e que é um ponto que, para a Caritas Arquidiocesana de Maringá, é algo fundamental e que a gente sempre preza e a gente sempre priorizou, né? No sentido, inclusive é a nossa missão, né? Tá lá, de defender junto àqueles que estão em situação de vulnerabilidade social, as garantias, os direitos, né? Reconhecendo neles os direitos e a dignidade que todos merecem e todos possuem, né? Carlos, a sua mensagem final? Lendo a carta aí, eu achei interessante essa frase: nunca afastes de algum pobre o teu olhar. Eu achei interessante porque, além de fazer assim um tipo de uma chamada, você lendo ali, quando ele estava ali, o Tobit, né, junto com Tobias, para fazer a refeição, ele acabou indo lá e falou: olha, tragam alguém, né, para fazer junto com nós, né? Esse pedido, então, eu acho que é uma reflexão muito grande, que deveria ser assim divulgado a todos os cristãos, porque às vezes, em determinado momento, a gente está tão feliz, mas esquece que tem muitos que não têm o que dar o mínimo, né? E está ali, às vezes, próximo de nós, e até parente, às vezes, que está passando uma necessidade e você está fazendo vista grossa, né? Então, eu acho que essa mensagem dessa carta aí, para a gente fazendo uma leitura, dá para fazer uma boa reflexão e começar a olhar a sociedade um pouco diferente, que existe uma população que está clamando, pedindo socorro, da forma dela, porque ela não é uma sociedade violenta, mas é uma sociedade que necessita, com certeza, ser ouvida pelos nossos cristãos. Carlos, obrigado pela participação, parabéns pelo trabalho. Obrigado, Rodolfo. Eu que agradeço, muito obrigado a todos e todas que nos ouviram, ao Padre Genivaldo, a você, Rafael, Carlos.
Muito bom. Depois do intervalo, a gente volta finalizando o programa com o Padre Genivaldo aqui na TV Evangelizar. Rapidinho, eu volto já já. Finalizando o nosso programa Diálogo aqui na TV Evangelizar, obrigado sempre pela sua companhia, pela sua audiência. Obrigado você que nos ajuda a sempre manter no ar a TV Evangelizar. Momento final, momento de oração, também a mensagem final do coordenador da ação evangelizadora aqui da nossa arquidiocese, Padre Genivaldo. O que o padre gostaria de deixar para o nosso amigo, para a nossa amiga que está em casa como reflexão dessa Jornada Mundial dos Pobres, padre? Gostaria de apontar aqui inicialmente alguns compromissos que nós podemos fazer. Primeiro, quem tiver acesso à leitura da mensagem do Papa. Você encontra a mensagem do Papa lá no site do Vaticano, mensagem para o Dia Mundial dos Pobres. E ela vai ser uma leitura espiritual, porque o Papa ele dialoga muito com a Bíblia e ele nos ajuda a entrar numa oração profunda. Depois, queremos propor também a leitura do livro de Tobias na Bíblia. É um livro muito bonito, muito edificante e vai nos ajudar a crescer muito. E organizem aí para essas semanas de novembro rodas de conversa na sua comunidade a respeito desse tema do Dia Mundial dos Pobres. É esse compromisso que nós vamos crescendo cada vez mais juntos. E a mensagem é: nós só seremos verdadeiramente cristãos e profundamente à medida em que nós nos abrimos num amor solidário, numa responsabilidade e cuidado uns com os outros. Padre, para nós finalizarmos o programa de hoje, a sua bênção para todos os nossos amigos e amigas que estão em casa. O Senhor esteja com vocês. Ele está no meio de nós. O Deus de amor e bondade os abençoe e os conserve sempre em sua comunhão. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigado pela participação, Padre. Obrigado a todos que nos assistem, obrigado à TV Evangelizar. Nós voltamos esse tema também na semana que vem, reforçando essa temática para você aqui na TV Evangelizar. Um grande abraço, que Deus te abençoe e até semana que vem, se Deus quiser.